alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice do trimestre. Os irmãos sabem que toda vez que nós estamos estudando um tema, que é possível fazer um adendo ao estudo da Escola Bíblica Dominical, nós fazemos um apêndice, um acréscimo, uma contribuição para o estudo do tema do trimestre. Longe de nós achar que a casa publicadora tenha falhado ou não tenha tratado do tema convenientemente, mas sempre há a possibilidade de nós trazermos algum estudo adicional para que os irmãos possam tanto estudar na Escola Bíblica Dominical ou em outra reunião de ensino da igreja local. E neste trimestre, quando nós estamos estudando fé e obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica, nós resolvemos fazer um apêndice para tratar a respeito da salvação pelas obras. A Epístola de Tiago é conhecida e é utilizada por muitos religiosos como uma prova de que a salvação é pelas obras. Mas será que Tiago concorda que a salvação é pelas obras? Será que as religiões humanas têm razão quando abrem a Bíblia e estudam a carta de Tiago e dizem que na carta de Tiago está a prova da salvação pelas obras? Foi essa, inclusive, a discussão que houve na Reforma Protestante. E é sobre este tema que nós vamos tratar neste apêndice, que tem como título A Busca Vã da Salvação pelas Obras e a Epístola de Tiago. Nós escolhemos como texto áureo o texto que está em Efésios, capítulo 2, versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Neste apêndice, nós iremos então estudar a respeito da salvação pelas obras, o que as religiões humanas dizem e o que a Epístola de Tiago diz. A salvação é pelas obras? Há possibilidade de se salvar pelas obras? Pelo texto que nós vemos, o texto áureo, nós já vemos de pronto que o apóstolo Paulo é categórico em dizer que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando nós abrimos a carta aos Efésios, no capítulo 2, nós vemos Paulo taxativamente dizendo que é impossível que o homem se salve pelas obras. É o que ele diz no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós verificamos, portanto, meus irmãos, que a palavra de Deus diz com clareza que a salvação não vem pelas obras. Mas as religiões humanas dizem que a salvação é pelas obras. Em primeiro lugar, nós devemos observar, e vimos isso na lição 5 deste trimestre, que a religião não é um mal em si. Na verdade, os sociólogos e os antropólogos, eles dizem que o ser humano é um ser religioso. Em todos os lugares que formos, em todas as tribos, em todas as nações, em todas as épocas, nós sempre encontramos o ser humano tendo uma religião. O ser humano, ele é religioso, faz parte da sua natureza a religião. E mesmo os adversários da religião, os antirreligiosos, acabam transformando a sua antirreligião, a sua doutrina antirreligiosa, numa religião. O que é a religião? A palavra religião
vem de religare, que quer dizer religação. A religião é uma tentativa de se religar o homem a Deus. E por que o ser humano ele é religioso? Porque ele foi feito para viver em comunhão com Deus. Deus o fez à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem para que o homem fosse o mordomo de Deus na terra, para que ele dominasse sobre a criação terrena. E por isso, toda a viração do dia, o Senhor ia até o jardim do Éden para conversar com o homem, para dialogar com o homem, para manter com o homem uma comunhão. O homem, ele foi feito para viver em comunhão com Deus. Entretanto, nós vemos claramente que por causa do pecado, esta comunhão se rompeu. É o que o profeta Isaías nos fala lá no capítulo 59 do seu livro, no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós vemos então claramente que, por causa do pecado, houve uma separação entre Deus e o homem. E o homem, então, sente um vazio existencial, sente uma necessidade de retornar a ter comunhão com o seu Salvador, com o seu Criador, melhor dizendo. E essa criação do homem para chegar a se religar com Deus é que gera a religião. O homem sente esta necessidade do íntimo, ele sente essa necessidade de se religar com Deus. E esta necessidade de se religar com Deus faz com que ele crie a religião. É por isso que o homem é um ser religioso. Infelizmente, porém, o homem quer se religar com Deus através dele próprio, tomando a iniciativa para isso. Mas isto é impossível. Por quê? Porque o homem está sob o domínio do pecado. Ele foi escravizado pelo pecado. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus diz a Caim claramente: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Vemos com absoluta clareza que o pecado, se praticado, dominaria o homem. Foi isso que Deus avisou Caim. E infelizmente, Caim pecou, não atentou a este conselho, a esta advertência do Senhor, e ficou escravizado pelo pecado. O apóstolo João, ele é bem claro ao mostrar esta triste situação de Caim, quando ele diz, lá no capítulo 3, versículo 12 da sua primeira epístola: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim pecou, e ao pecar foi dominado pelo pecado. E em sendo dominado pelo pecado, o homem não consegue fazer o bem. Ele é mau, ele está sob o domínio do maligno. Vejam a mim, Caim que era do maligno. Por quê? Porque se deixou dominar pelo pecado. E o homem, quando se deixa dominar pelo pecado, ele não consegue fazer o bem. Ele está escravizado. E ele não pode, então, se religar a Deus, porque ele é mau e Deus é bom. Porque ele só pode fazer o mal e não há mal em Deus.
Ele não tem condições de agradar a Deus, porque ele é mau. Jesus, certa feita, disse isso lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem? Nós até fazemos coisas boas, mas somos maus. Estamos sob o domínio do pecado. Somos do maligno. Jesus repete este mesmo conselho, esse mesmo conceito que Deus deu para Caim, lá em João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O original aqui, doulos, quer dizer escravo do pecado. Com o pecado, o homem rompeu a sua ligação com Deus. Mas, ao pecar, ele está sob o domínio do pecado. Ele é vendido sob o pecado, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho que então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É por isso que o homem não pode se religar a Deus por sua iniciativa, porque ele é mau, ele está sob o domínio do pecado, e o pecado o impede de se religar com Deus. O que causou o rompimento entre Deus e o homem foi o pecado. E o homem está sob o domínio do pecado. Ele não consegue retirar o pecado de si. Por isso o homem não pode se salvar. E por isso toda tentativa que o homem faz para se religar com Deus é uma tentativa vã, é uma tentativa frustrada, é uma tentativa fracassada, porque o homem não tem condições de ele se religar a Deus. É por isso, irmãos, que toda religião que tem origem no homem, que procura encontrar a Deus, é uma religião vã, é uma religião vazia. Por quê? Porque o homem não tem condições de ele próprio se religar com Deus. É por isso, irmãos, que nós temos várias religiões. Muitas pessoas perguntam, por que nós temos várias religiões? E muitos dizem até, olha, Deus não existe exatamente porque existem várias religiões. Existem várias religiões, porque todas as religiões são tentativas do homem de se religar com Deus. E todas estas tentativas são frustradas, são ilusórias, porque o homem não pode tirar o pecado que o domina. E se ele não puder tirar o pecado, ele jamais poderá se religar a Deus, porque Deus é santo. É por isso que a única e verdadeira religião é aquela que tem origem em Deus. É aquela que é a iniciativa de Deus. É a revelação de Deus aos homens, que se fez plenamente na pessoa de Cristo Jesus, que sendo Deus, se fez homem para ligar o homem a Deus. É por isso que Jesus disse certa feita, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aqui nós temos o fundamento da única e verdadeira religião. É Jesus Cristo. Jesus Cristo
é a religação entre Deus e os homens. Jesus Cristo é aquele que reconcilia Deus com os homens. Esta é a única e verdadeira religião, porque teve origem em Deus. Deus se fez homem. Um homem que nunca pecou e que por isso pode tirar o pecado do mundo. Quando João Batista aponta para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava anunciando a verdadeira religião, a verdadeira religação entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Estas tentativas vãs e frustradas foram muito bem ilustradas pelo poeta sacro Almeida Sobrinho, lá no hino 18 da harpa cristã. Na segunda estrofe, que diz assim: com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado, pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando o Deus de amor. A religião não é um mal em si. A religião é uma demonstração eloquente da necessidade que o homem tem de Deus. Mas nenhuma religião pode ter origem no homem, porque o homem é mau. E o homem não tem condições de se salvar, de tirar o pecado do mundo. Mas, mostrando mais uma vez a frustração, o fracasso das religiões humanas, nós vemos que, embora elas sejam várias, todas elas têm uma constante. Qual é a constante de todas as religiões humanas? É que todas elas pregam a salvação pelas obras. Se nós olharmos todas as religiões do mundo, desde a antiguidade até as que estão sendo criadas agora, e nunca se criaram tantas religiões como nos nossos dias, todas elas têm um denominador comum. Todas elas pregam a salvação pelas obras. E nem poderia ser diferente. Porque todas estas religiões, como elas têm base no homem, como é o homem que quer se religar a Deus, elas só têm uma coisa a oferecer a Deus para obter o favorecimento de Deus, que são as obras, são as ações. Porque as obras, elas acompanham o homem na eternidade. É a única coisa que, feito aqui na terra, acompanhará o homem na eternidade. São as suas obras. É o que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. As nossas ações, as nossas atitudes, a nossa conduta nos segue na eternidade. Tudo que nós temos aqui neste mundo fica por aqui, mas as nossas obras nos seguem. E nós teremos que prestar contas destas obras a Deus. Lá no livro do Apocalipse ainda, no capítulo 20, a Bíblia nos fala que o Senhor chamará à responsabilidade todo ser humano. Versículo 12 do capítulo 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. As obras nos acompanham para a eternidade. Jesus mesmo disse a respeito disso para a igreja. Se lá no capítulo 20 nós estamos falando daqueles que morreram
sem pertencer à igreja, aqui nós estamos falando da igreja. Capítulo 22, versículo 12. O Senhor Jesus diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A igreja também há de ser julgada pelas suas obras. Lógico que não um julgamento para a salvação, mas as nossas obras serão julgadas. Por quê? Porque as obras seguem na eternidade. E diante desta realidade, o homem, procurando se religar com Deus, ele busca apresentar as suas obras como critério para a salvação. Todas as religiões humanas pregam a salvação pelas obras. Mas a salvação não é pelas obras. E Tiago vai mostrar claramente que a salvação não é pelas obras. As religiões humanas, ao se depararem com a religião verdadeira, que é Cristo Jesus, correm na carta de Tiago, para tentar na carta de Tiago demonstrar que a salvação é pelas obras. Não só a igreja romana na reforma protestante, mas se nós olharmos pela internet, nós vamos ver muçulmanos, espíritas, até budistas, procurando na carta de Tiago um respaldo bíblico para a busca da salvação pelas obras. Mas as obras dos homens são más, porque elas estão sob o domínio do pecado. As obras dos homens são más. Nós vimos aqui, Caim era do maligno, e as suas obras eram más. Jesus disse: vós sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, mas vocês são maus. Por isso, as obras dos homens, quando se oferecem a Deus, não podem trazer a salvação, porque são obras feitas sob o domínio do pecado, são obras do maligno, e elas jamais podem trazer a salvação para o homem. Mas Tiago não defenderia a salvação pelas obras? Tiago jamais defendeu a salvação pelas obras. Nós vemos que Paulo claramente fala que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. E Tiago segue o mesmo sentido, porque, afinal de contas, a Bíblia não tem contradição. Quando nós abrimos a carta de Tiago, logo no seu limiar, Tiago diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tiago começa a sua carta dizendo que a vida cristã é uma vida permeada de provações. E ele diz: tem um grande gozo quando cairdes em várias tentações, ou em outra tradução, quando vos forem enviadas várias provas. E aí ele diz: sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. E aí nós vemos claramente que Tiago diz que a vida cristã começa pela fé. As provações que vêm sobre o crente é para provar a fé. Então nós vemos com absoluta clareza que Tiago mostra
que a vida espiritual começa pela fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Ele disse: eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. E ele se dirige aos irmãos. Portanto, a vida espiritual começa, segundo Tiago, pela fé. Mas até aí, irmãos, as religiões humanas também defendem que a vida espiritual comece pela fé. Se nós pegarmos um texto islâmico, que nós colocamos aí em nosso esboço, olha como começa o texto de J. Hashmi, cujo título é Graça, Fé e Obras. Ele diz assim: o Islã é uma religião que dá importância tanto à fé interior quanto às obras. Ser um muçulmano não significa meramente executar atos rituais de adoração, nem que apenas se mantenha certa crença no coração, sem que ela seja aparente das ações. Alguns incorretamente acreditam que o Islã coloca as obras acima da fé interior, quando de fato o Islã ensina que a fé interior é o primeiro e mais importante dos 5 pilares e fundamentos do Islã. Então os irmãos vejam bem que a religião muçulmana, ela diz: olha, eu também aceito que a vida espiritual comece pela fé. A vida espiritual começa pela fé, dizem os islâmicos. Mas não são só os islâmicos que dizem isto. Se nós formos até a Igreja Romana, ela também diz que a fé, a justificação se dá pela fé. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. No Concílio de Trento, que foi o concílio convocado precisamente para contrariar a reforma protestante, é dito com todas as letras o seguinte: a justificação se faz pela fé. Lá no item 801, no capítulo 8 da seção 6ª do Concílio de Trento, disse assim: o apóstolo diz que o homem é justificado pela fé e sem merecimento. Essas palavras devem ser entendidas tais como sempre concordemente a Igreja Católica as manteve e explicou. Nós somos justificados pela fé, assim dizemos, porque a fé é o princípio da salvação humana, o fundamento e a raiz de toda justificação, sem a qual é impossível agradar a Deus e alcançar a companhia de seus filhos. Então os irmãos percebem que as religiões até concordam que a fé, ela é a origem da vida espiritual. O problema é que de onde vem essa fé? A questão não é saber se a fé é o início e as obras são a consequência. Isso o islamismo concorda, o romanismo concorda, o espiritismo concorda. A questão é saber de onde vem esta fé. E é aí, irmãos, que nós vemos a diferença entre as religiões humanas e a verdadeira religião. Entre as religiões humanas e a epístola de Tiago. Tiago diz que a vida espiritual começa pela fé, tanto que as provações divinas são a prova da fé. Mas Tiago também diz, no capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra
de variação. E o apóstolo Paulo, como nós vimos, lá em Efésios, no capítulo 2, em perfeita consonância com Tiago, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é o início da vida espiritual. A fé é o nascedouro do nosso relacionamento com Deus, da nossa ligação e comunhão com Deus. Mas enquanto Paulo e Tiago dizem que a fé tem origem em Deus, vem do alto, as religiões humanas entendem que esta fé vem do homem. E é aí que vem a diferença. A fé não vem do homem. A fé vem de Deus. Vem da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E Tiago não vai diferente. Ele diz, logo em seguida, ao versículo 17, toda boa-dade e todo bom perfeito vem do alto. Ele diz, segundo a sua vontade, no versículo 18, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago nos mostra que a vida espiritual começa pela fé, mas a geração, o nascimento desta fé é feito pela palavra da verdade. É a palavra da verdade que gera a fé. Como diz o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E é isto que Tiago nos ensina quando ele diz assim: mas eis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago, ele mostra claramente que a fé vem da palavra da verdade. É a palavra de Deus que em nós é enxertada. E se enxertar é colocar algo de outra natureza nessa para produzir aquilo que ela já produzia. Tiago é bem claro ao mostrar que a fé tem início em Deus. É dom de Deus. E ela só é gerada pela palavra que em nós é enxertada. E é aí que Tiago se distingue das demais religiões, das religiões humanas. Porque as religiões humanas colocam uma fé no homem. No homem. Olha o que dizem os muçulmanos. Nesse mesmo texto de J. Hashmi, e nós colocamos aí no esboço: Deus concederá a cada homem de acordo com o que tiver merecido com as suas próprias mãos, ou seja, obras. A vida eterna no reino do céu só pode ser alcançada pela persistência em fazer boas obras. Sendo assim, a vida eterna está condicionada a fazer o bem. E ainda ele diz, a Bíblia diz que aqueles que fazem o bem, ou seja, boas obras, alcançarão o paraíso. E aqueles que fazem o mal, ou seja, más obras, entrarão no inferno. Os islâmicos, os muçulmanos, eles colocam no homem esta fé interior. Eles colocam no homem esta possibilidade de se fazer o bem. Veja aqui alguns trechos, né, do Alcorão,
que é citado aqui por J. Hashmi, não sou eu. Ele cita Tiago, mas ele também, querendo justificar, mas ele cita aqui no Alquerão, na Sura 22:78, e empenhai-vos com denoso pela causa de Deus, ele vos elegeu. E ainda diz assim, e que creais em Deus e em seu mensageiro, e que se sacrifiqueis os vossos bens e pessoas pela sua causa. Isso é o melhor para vós, se quereis saber, na Sura 61:11. Portanto, para o muçulmano, a fé vem dele próprio. Ele próprio vai fazer o bem. Ele próprio. A fé tem origem nele. E as obras decorrentes são dele. Não é isso que Tiago ensina. Tiago ensina que a fé vem de Deus, gerada pela palavra, palavra que é enxertada em nós. E nós precisamos receber com mansidão esta palavra, nos despojando do velho homem, da maldade, da superfluidade, de malícia e da imundícia, que é o homem. O velho homem, o homem carnal, o homem vendido sob o pecado, o homem preso sob o maligno. Nós temos uma nova geração. Esta fé que é gerada pela palavra, ela vem do alto. E é por isso que a nossa salvação não é pelas nossas obras, mas pelas obras decorrentes da fé que vem de Deus. Obras que provam que nós nascemos de novo. O novo nascimento. O erro das religiões humanas é querer que haja boas obras sem que haja a geração nova. Eles querem pelas obras, a partir do homem natural, do homem dominado pelo pecado, eles querem alcançar a salvação. Mas da árvore má somente pode surgir frutos maus. O que eles chamam de boas obras são más obras, porque surgem de uma árvore má, do homem sob o domínio do pecado. Mas não é isso que Tiago ensina. Tiago ensina que a fé vem do alto, porque é uma boa dádiva de Deus. E ele é por fruto da palavra que em nós foi enxertada. Mas não é apenas o islamismo que defendem a salvação pelas obras e diz que a fé nasce no próprio homem. O espiritismo também diz isso. Num texto que nós colocamos aí, chamado 52 lições de catecismo espírita, de Eliseu Rigonati, ele diz o seguinte: todos nós queremos ter direito à felicidade. Portanto, trabalhemos esforçadamente para adquirirmos esse direito. A felicidade, como tudo que há no universo, só é dada a quem lutar por ela. Deus nos dá tudo, mas deseja que façamos alguma coisa em troca do que Ele nos concede. Eu te farei feliz, diz o Senhor, mas antes quero que tu faças felizes os teus irmãos. Se somos realmente felizes quando trabalhamos para tornar os outros felizes, fazer o bem aos outros é o único meio que nos proporcionará a felicidade e nos dará direito à recompensa do Pai. Veja aqui que o Espiritismo defende a salvação pelas obras. Se eu faço bem, eu tenho direito a ser recompensado por Deus. Se eu faço bem, se eu faço os outros felizes, Deus também me fará feliz. É uma fé que surge do homem. São obras que partem do homem. E não é isso que Tiago ensina. Muito pelo contrário, ele diz que a palavra tem que ser enxertada em nós. Se não houver uma nova natureza, eu não terei boas obras. Se eu não tiver uma nova criatura, eu não terei obras agradáveis a Deus. A fé não nasce do homem. Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, ele diz no Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus?
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. O que é caridade para ele? São as boas obras. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Algo que nasce do homem. E algo que nasce do homem jamais pode salvar. O Espiritismo, assim como o islamismo, parte do homem para buscar a salvação, das obras do homem. E isto é impossível. Mas o budismo, religião antiga, também diz a mesma coisa. Nós colocamos um texto aí de Thanisaro Bhikkhu, do Dhammacamapamavatama Sutta, e ele diz assim: esta é a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. É este nobre caminho óctuplo: entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Conforme Martin Weingartner, num artigo que nós colocamos um trecho aí no nosso esboço, segundo a literatura budista, o indivíduo faz o mal por si mesmo, sofre por si mesmo deixa de fazer o mal e é purificado por si mesmo. Tudo tendo origem no homem. Por isso as religiões humanas não podem salvar. Porque elas pregam uma salvação a partir do homem, por obras humanas. Mas Deus não é assim. Deus não faz a barganha que o espírita diz. Pelo contrário, Tiago é bem claro ao dizer: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus não é um Deus de barganha. Deus dá liberalmente, incondicionalmente. Não existe toma lá da cá. Mas nós temos que buscar aquilo que vem do alto, como a sabedoria, como a fé, como a salvação. Porque toda boa dádiva vem do alto. Eu tenho que me humilhar e reconhecer que eu sou menos do que nada. Porque a justiça humana não opera a justiça de Deus. É o que Tiago diz em 1:20. Porque a ira do homem, a indignação do homem com a injustiça, a indignação do homem com as coisas erradas, a indignação do homem com a sua separação de Deus, ela não opera a justiça de Deus. O homem jamais poderá produzir justiça e salvação por ele próprio. É o que Tiago nos ensina. Por isso as obras não salvam, irmãos. Tiago jamais falaria isso. Porque a verdadeira religião mostra que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. A fé que vem do alto e que nos faz produzir boas obras. Mas para que eu produza boas obras, eu preciso primeiro ser gerado uma nova criatura. Porque a árvore má dá frutos maus. A árvore boa dá frutos bons. E o homem por si só é mau, por causa da natureza pecaminosa que ele tem. Quem salva é a fé. Mas não uma fé que surja do homem, mas a fé que vem de Deus. As religiões humanas procuram se agarrar num texto de Tiago que diz: o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Está lá em Tiago 2:24. E eles procuram mostrar isso para mostrar que estão certos, que a Bíblia
corrobora a salvação pelas obras. Mas quando Tiago diz que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar que Tiago diz que o homem salvo, ele é gerado pela palavra da verdade. O produto que é a boa obra exige uma nova geração. E esta geração é pela palavra da verdade. Sem a geração, não há a produção. Por isso, quando Tiago diz que o homem é justificado pela fé, não somente pela fé, mas pelas obras, ele está falando de uma fé que vem do alto e que produz boas obras. Uma fé que nasce no homem não produz boas obras, porque o homem é mau. O homem precisa negar a si mesmo, precisa renunciar, se despojar de si mesmo, aceitar, receber com mansidão a palavra de Deus, para então poder produzir boas obras. É por isso que Tiago diz: se alguém cuida ser religioso entre vós e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Tiago mostra que para que o homem tenha uma verdadeira religião, ele precisa, em primeiro lugar, refrear a sua língua. O que quer dizer isto? Negar a si mesmo. É o que Jesus ensina. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque a língua é a exteriorização daquilo que está em nosso interior. Jesus, ele deixou isso bem claro lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira as boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Jesus aqui é bem claro, irmãos. E é isso que Tiago repete. Quem cuida ser religioso, refreia a sua língua. Ou seja, despoje-se de si mesmo e deixe que esta língua seja controlada pelo Espírito Santo, que irá habitar em nós. Quando nós nos negamos a nós mesmos, nós deixamos que o Espírito nos gere de novo. Não fazemos mais a nossa vontade, já não falamos aquilo do velho homem, mas passamos a falar o que é bom, porque temos um coração bom. Mas é preciso ser gerado este novo coração pela palavra da verdade. O verdadeiro religioso, a verdadeira religião, nasce do despojamento do velho homem, de uma nova geração pela palavra da verdade. E aí sim nós temos a religião pura e imaculada para com Deus o Pai. E esta religião pura e imaculada faz boas obras, porque tem um coração bom. Porque o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Não há como, então, dizermos que Tiago corrobora as religiões humanas. Pelo contrário, Tiago as desmente, porque diz claramente que o verdadeiro religioso é aquele que tem um coração bom, é aquele que é gerado pela palavra da verdade, é aquele que recebe a fé que vem do alto e não a fé que nasça nele mesmo, que será má, porque este homem é mau. E Tiago, ele é bem claro ainda, no versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade
e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Para que alguém seja bem-aventurado, é preciso, em primeiro lugar, atentar para a lei perfeita da liberdade. O que quer dizer isso? Precisa receber a palavra de Deus no seu interior. Precisa receber com mansidão a palavra de Deus. Só assim nós atentamos, prestamos atenção na lei perfeita da liberdade, que é a lei de Cristo. Somente nos despojando do velho homem é que nós seremos bem-aventurados nos nossos feitos. Então, a boa obra exige esta atenção à lei perfeita da liberdade. A boa obra exige essa recepção da palavra de Deus. A boa obra exige este despojamento do velho homem. Eu não tenho uma verdadeira boa obra se primeiro eu não receber a palavra da verdade. Se em segundo lugar eu não perseverar nesta lei da liberdade. Se em terceiro lugar eu não me despojar do velho homem. As religiões humanas desprezam a Jesus Cristo como mediador. Desprezam a Jesus Cristo como Salvador. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. É o verbo que se fez carne. Se elas desprezam a palavra, elas não recebem a palavra. Se não recebem a palavra, elas também não se despojam do velho homem. Se elas não recebem nem se despojam do velho homem, elas não perseveram na palavra. E por isso mesmo, os não são bem-aventurados nos seus feitos. Podem fazer muitas coisas boas, mas serão maus. E o homem mau só tira coisas más do tesouro mau que possui. Esta é a grande diferença entre Tiago e as religiões humanas. Mas também nós colocamos aqui no esboço um destaque especial com relação à doutrina romanista. A Igreja Romana, no Concílio de Trento, ela reafirmou todas as suas teses que haviam sido combatidas por Martinho Lutero. Martinho Lutero, vendo as pregações a respeito das indulgências, se revoltou contra elas e começou a discutir a questão da salvação. Mas o Concílio de Trento ele foi convocado em 1545 até 1563 e ele reafirmou todas as crenças que eram combatidas pelos reformadores. E procurou em Tiago, sempre Tiago, base bíblica para as suas doutrinas. E é essa parte final desse apêndice, nós vamos analisar mais a miúde o que diz a Igreja Romana e o que diz a Epístola de Tiago. A Igreja Romana diz que a justificação pela fé, nós lemos aqui, agora há pouco, que ele diz que o homem é justificado pela fé. Mas não é exatamente o que diz Martinho Lutero? Acontece que, para a Igreja Romana, a justificação, ela, em primeiro lugar, depende do sacramento do batismo. E aí vem o primeiro problema da doutrina romanista e da Epístola de Tiago.
Tiago diz que a fé, nós somos gerados pela palavra da verdade. É a palavra que nos gera de novo. O apóstolo Pedro, ele repete esta mesma ideia quando diz, no capítulo 1, versículo 23 da sua primeira carta, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Tiago, Paulo, Pedro, nos mostram que nós somos gerados pela palavra da verdade. Nós não somos gerados pelo batismo, mas a Igreja Romana, ela diz que a justificação depende do batismo. Quando ele fala a respeito da justificação, lá no Concílio de Trento, eles reafirmam isto. Quando ele fala o seguinte, que a justificação é uma passagem daquele estado em que o homem, nascido filho do primeiro Adão, passa para o estado da graça e de adoção de filhos de Deus, por meio do segundo Adão, Jesus Cristo, Senhor nosso. Esta trasladação, depois da promulgação do Evangelho, não é possível sem o lavraco da regeneração, ou sem o desejo do mesmo. Segundo a Escritura, se alguém não tiver renascido da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. E aí vem o primeiro problema. A doutrina romanista faz depender a justificação pela fé do ato do batismo. Sem o batismo, não há justificação pela fé. Mas não é isso que Tiago ensina. Tiago ensina que nós somos gerados pela palavra da verdade. Que nós já somos bem-aventurados pela palavra da verdade. Então já tem o primeiro problema. Esta fé já não vem do alto. Esta fé já depende do ato sacramental do batismo. De algo da igreja. Como se ela intermediasse a graça de Deus. Mas não fica só por aí. A doutrina romanista, ela confunde a justificação com a santificação. No Concílio de Trento, foi dito o seguinte: justificados deste modo e feitos amigos e familiares de Deus, indo de virtude em virtude, são renovados de dia para dia, isto é, mortificando os membros da própria carne, tornando-os armas de justiça para a santificação por meio da observância dos mandamentos de Deus e da Igreja, crescem nesta justificação recebida pela graça de Cristo, cooperando na fé com as boas obras. São justificados ainda mais, como está escrito: o que é justo seja justificado ainda mais. E outra vez, não receis justificar-te até a morte. E aqui ele cita o livro do Eclesiástico, que é um livro apócrifo. E de novo, vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. Este aumento de justiça pede à igreja quando reza: dai-nos, Senhor, aumento de fé, esperança e caridade. A doutrina romanista entende que a justificação não se opera apenas pela fé, mas exige obras para que ela se justifique. E aqui eles correm lá em Tiago 2,24. Não é justificado só pela fé, mas também pelas obras. E aí há um grande erro.
A nossa justificação é pela fé. O processo da salvação envolve a santificação. Nós somos justificados pela fé. Pela fé nós somos tornados santos, mas nós devemos nos santificar cada dia. A santificação é progressiva, mas nós já estamos justificados. A justificação não é algo indefinido. E a doutrina romanista, ela diz que a justificação é algo indefinido. E lá, nos cânones sobre a justificação, no Concílio de Trento, diz assim: se alguém disser que os homens são justificados ou só pela imputação da justiça de Cristo, ou só pela remissão dos pecados, excluídas a graça e a caridade que o Espírito Santo infunde em seus corações e nele inerem, ou também que a graça pela qual somos justificados é somente um favor de Deus, seja excomungado. E mais, se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa, senão uma confiança na divina misericórdia que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou porque é só por esta confiança que somos justificados, seja excomungado. Se alguém disser que os homens são justificados somente pela fé, seja excomungado. O Concílio de Trento, a doutrina romanista, confunde justificação com santificação. A pessoa nunca está justificada porque crê em Jesus. Ela tem que fazer boas obras para poder ser justificada. E por isso existem dois males aqui que nós não podemos admitir. O primeiro é que se eu nunca sei quando estou justificado e eu dependo das obras, eu nunca sei se estou salvo ou não. E é isso que a doutrina romanista diz. Você nunca sabe se você está salvo ou não. Você não pode ter a certeza da salvação, porque a tua justificação depende das boas obras. Isso é um erro. Tiago não ensina isso. No capítulo 2 de Tiago, veja bem, versículo 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago aqui ele é bem claro ao mostrar que Abraão foi justificado quando creu em Deus e aperfeiçoado quando sacrificou Isaque. A fé é aperfeiçoada pelas boas obras. Ou seja, ela é consumada, ela é demonstrada pelas boas obras. Mas jamais Abraão ficou na dúvida se era ou não salvo. Nós temos esta convicção em nós. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 16, ele diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós temos sim certeza da salvação quando estamos em comunhão com Deus, porque nós somos justificados pela fé. As obras demonstram esta fé que nós temos. As obras nos trarão galardão no céu, mas nós somos salvos sim. Tiago, ele fez questão de dizer que aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, ele é bem-aventurado no seu feito. Tiago chama de bem-aventurado. Tiago chama de salvo. Tiago diz que Abraão, quando creu, foi justificado.
E a sua fé foi aperfeiçoada quando ele ofereceu Isaac. Mas ele já era salvo. E sabia que era salvo. A doutrina romanista deixa o homem na incerteza da salvação. Para quê? Para que ele dependa da igreja. Aí ele vai depender dos sacramentos para alcançar a salvação. Ele nunca terá certeza da salvação. Por isso ele deve participar dos sacramentos, da Eucaristia. Quando pecar, ir à penitência. Ele nunca terá certeza da salvação, nem na morte. E daí vem o outro erro que a doutrina romanista trouxe, que é a doutrina do purgatório. Como o homem nunca sabe se foi justificado ou não, ele depende das obras para se justificar. E aí, de uma forma sutil, a igreja romana cai nas religiões humanas. Eu dependo das obras para me justificar. Eu não me justifico apenas pela fé. Eu preciso fazer algo por mim e pelos outros que morreram sem a certeza da salvação, que estão no purgatório. E aí é que vem a história das indulgências. As indulgências para pagar as penas temporais do pecado. Porque não é apenas a absolvição, o perdão dos pecados, mas eu tenho penas temporais para pagar. E eu preciso pagá-las pelas indulgências. A ideia das indulgências vem da ideia das boas obras. Como as boas obras justificam, eu preciso fazer boas obras para me libertar do pagamento das penas temporais do pecado. E aí vem, na ideia da penitência, como pagamento das penas temporais do pecado, vem as indulgências, que são obras que nos livrariam do purgatório. Nem existe purgatório. E é isso que Lutero vai dizer nas suas teses. Ele diz assim: ao dizer fazei penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, mas é uma penitência interior, é o arrependimento dos pecados. Não existem as indulgências. As boas obras não justificam. A justificação vem pela fé. E a fé produz boas obras. É isto que a Bíblia ensina. E é isso que a doutrina romanista não aceita. O Concílio de Trento é bem claro ao dizer que quem achar que a justificação é somente pela fé, deve ser excomungado. Ele diz aqui se alguém disser que o homem é absolvido dos seus pecados e justificado, porque crê indubitavelmente que é absolvido e justificado, ou que ninguém é verdadeiramente justificado senão quem crê que é justificado, e somente com esta fé se efetua a absolvição e a justificação, seja excomungado. A doutrina romanista é contrariada por Tiago, porque Tiago diz que quem creu, isso lhe foi imputado por justiça a Abraão. As obras apenas aperfeiçoam a fé. É isso que ensina a palavra de Deus.
É isso que ensina Tiago. As boas obras não justificam ninguém. As boas obras são resultado de uma salvação, de uma fé. É isso que nós temos. Neste sentido, o Catecismo Maior de Westminster, que os irmãos já sabem que é um documento que foi aprovado na Inglaterra e que traz a doutrina protestante, ela diz o seguinte: como justifica a fé o pecador diante de Deus? A fé justifica o pecador diante de Deus não por causa das outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras que são os frutos dela, nem como se fosse a graça da fé ou qualquer ato dela que lhe é imputado para a justificação, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e a sua justiça. Tiago diz que nós somos gerados pela palavra da verdade. Tiago não permite, não aceita a ideia de que boas obras justifiquem alguém, que boas obras salvem alguém. As boas obras são o resultado da geração pela palavra da verdade. E muito menos que boas obras minhas sirvam para outra pessoa. Porque a indulgência, ele pode ser usada para outra pessoa. Eu posso aqui fazer algo que tire a pessoa do purgatório. Isso Tiago jamais aceitaria. E no final da sua carta, Tiago desmente a possibilidade das nossas obras purificarem outro, justificarem outro. Ele diz assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, aqui ele é bem claro quando nos mostra que aquele que se desviou da verdade, ele mesmo precisa se converter. E nós devemos ir em busca dele, nós devemos buscá-lo, nós devemos procurá-lo, conscientizá-lo de que ele deve pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. E quando isto acontece, ele é perdoado. Uma multidão de pecados é coberta. E aqui nós temos a prova evidente de que Tiago nos ensina de que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos perdoados de tudo. Não resta pena temporal nenhuma, nem a pena eterna, nem pena temporal nenhuma. Por isso eu não preciso fazer boas obras para satisfazer esta pena temporal, como ensina a doutrina romanista. Não. Aquele que se converte, aquele que volta ao caminho da verdade, ele é perdoado. A sua conversão, o seu arrependimento apaga uma multidão de pecados. E ele já tem a certeza da sua salvação. Ele não precisa do sacramento da penitência. Ele não precisa do sacramento do batismo. Ele não precisa da incerteza ou das indulgências depois que morrer para poder entrar no céu. Não. Ele já está salvo. Porque a justificação é pela fé. E esta fé é provada pelas boas obras. É isto que Tiago ensina. Não é isto que as religiões humanas ensinam. Mas é isto que Tiago ensina. Amém.